para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Fora da Pauta. E no Fora da Pauta dessa semana, nós teremos um bate-papo com o vereador Marcelo Bandeira. Vamos falar um pouco sobre o Dia do Assistente Social e conhecer o Casarão da Cultura. Aliás, é justamente com isso que iremos iniciar o programa de hoje. Vamos conhecer um dos polos culturais e históricos mais importantes do nosso município, o Casarão da Cultura de Guarabira. O Casarão da Cultura de Guarabira foi fundado no ano de 2016 para promover e expor a cultura na cidade. Localizado no antigo casarão dos Cunha Rego, o local homenageia o professor José Barbosa da Silva e possui 4 museus: o Museu da Imagem e do Som, o Museu de Arte Popular, o Museu de Arte Naif e o Memorial Cunha Rego. Também tinha como objetivo ainda restaurar o patrimônio que já estava presente nela com a reforma do local, que ficou fechado durante 60 anos. O Casarão, ela é uma casa antiga, ela faz parte do patrimônio histórico da cidade de Guarabira. É uma casa do começo do século XX. A família Cunha Rego se estabeleceu aqui nesse período, onde instalou o grande comércio de varejo, né? A família Cunha Rego se muda para Recife em função de prosperidade comercial e a casa ficou abandonada por bom tempo. Então, em determinado momento, em 2013, eleito prefeito de Guarabira, Dr. Zenob, pelo seu segundo mandato, ele desapropriou a casa, comprou e reconstituiu a casa tão quanto e tal qual era no passado. Então, ergueu as paredes que tinham caído, reformou piso, janelas, iluminação, e daqui e dessa obra ele tornou o Casarão da Cultura. Todo dia 25 de cada ano, a casa comemora esse aniversário com o Festival de Arte Naif, que é um dos grandes festivais de arte, né, neste gênero do Brasil. O FIAN não é um festival só de Guarabira, é um festival de arte nacional e internacional. Ele abriga, ele convida, ele traz, ele provoca a vinda para aqui de artistas do Brasil inteiro, além de artistas internacionais. E próxima quinta, dia 25, terá início o FIAN 2023, referente ao 5º Festival Internacional de Arte Naif. Principalmente homenageando José Camelo, que é o autor do famoso cordel do Pavão Misterioso, que foi capa, mote do nosso Correio das Artes da edição de fevereiro. Então, estar aqui na terra de José Camelo e enaltecer a cultura e principalmente a contribuição do cordel, isso aí foi fantástico para a gente. Especialmente toda a programação que temos aí para o ano cultural do Pavão Misterioso, inclusive esse Correio das Artes, que a EPC publica, trazendo um apanhado geral sobre o centenário. Então, assim, estamos muito felizes. Passando aqui para convidar vocês para no próximo dia 25, às 7 horas da noite, poder fazer parte da inauguração do 5º FIAN, Festival Internacional de Arte Naif, na cidade de Guarabira. Esse ano a gente já pode contar com a participação de pelo menos 50 artistas do Brasil, que estarão aqui conosco, prestigiando a abertura do festival e vindo a brilhantar esse grande evento que Guarabira tem hoje. O FIAN hoje é o maior evento de arte naif desse país, gente. Venham nos visitar. E no Conversa com o Vereador dessa semana, você vai conhecer um pouco sobre Marcelo Bandeira, vereador da Casa e também ex-presidente do biênio 2019 e 2020. Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, satisfação, né, e ver a evolução do Poder Legislativo, principalmente nessa questão de mídia, né, e a gente sabe que hoje em dia quem está fora da mídia se prejudica muito, então é muito bom a gente estar se atualizando e a Casa Osório de Aquino também está fazendo muito bem isso aí. Então, parabéns a vocês por estar dando essa oportunidade, não só a mim, mas a todos os vereadores, para poder fazer, como você bem disse, a apresentação aí para a sociedade, principalmente, né, quando a gente fala fora dos trabalhos legislativos. Então, sou Marcelo Bandeira Ferraz, sou natural de Recife, tenho 56 anos, estou no meu 4º mandato aqui no
Poder Legislativo. Moro no sítio Maciel de Cima, né? Sou formado em agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Desde a minha infância, sempre vim aqui no final de semana, de férias. Meu avô é natural de Guarabira, minha avó é natural de Mulungu. Sempre frequentei esses dois municípios, né? Meu avô tem essa propriedade no sítio Maciel. E até pela minha formação de agrônomo, depois de formado, eu vim me estabelecer aqui nessa propriedade, de onde, né, a gente está vereador, mas a gente é produtor rural, a gente vive da propriedade. Fale um pouco pra gente sobre os seus projetos fora da Câmara, quando você não está no plenário. Olha, eu sou um produtor rural, né? Eu vivo da minha propriedade. Tem um ditado que diz que o boi, quem engorda é o olho do dono, né? Então, quando a gente está lá na propriedade, quando eu não estou aqui, eu estou na minha propriedade, estou no sítio Maciel de Cima e estou ali na redondeza, né? A minha propriedade eu tenho várias atividades, eu tenho piscicultura, tenho bovinocultura, tenho avicultura, né? Então, a gente vive, na verdade, da propriedade. A gente gostaria de adentrar um pouco mais na sua vida pessoal. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Lógico, quando estou no período de folga, vamos assim dizer, a gente vai para outras atividades, atividades esportivas, né? Se bem que eu vi até a entrevista que você fez com o professor Raimundo, eu tenho praticamente a mesma idade de Raimundo e praticava também bola assim na comunidade de Raimundo, né? Eu sou do Maciel de Cima, Raimundo é do Maciel e do Caboclo. Inclusive a gente chegou a jogar junto também, no mesmo time lá no sítio Maciel. Mas assim como ele também, eu vejo só as coincidências, a gente também teve 2 cirurgias no joelho e possibilitou da gente praticar esporte, também pela idade também, né, cá para nós. E hoje a gente está mais quieto no nosso canto, mas sempre lá nas comunidades, na zona rural. E é importante, Vinícius, a gente frequentar esse ambiente, porque é de lá que a gente traz nossos requerimentos, nossas ideias as deficiências, né? O que é que a gente pode evoluir, o que é que a gente pode trazer aqui para o Poder Legislativo. Nesse momento de descontração também, quando a gente frequenta, é que a gente fica sabendo as falhas, não só do Poder Municipal, estadual, até federal. E gosto também eu tenho uma filha já casada que mora em Recife, tenho uma filha que faz design lá em Rio Tinto, né? Então a gente fica se deslocando sempre também nos momentos de folga, a Recife, a João Pessoa, a Rio Tinto, né? Tenho um filho também de menor, de 7 anos, que estuda aqui, que mora comigo, e a gente gosta de estar nesse ambiente, a gente não mora... Para você ter uma ideia, Vinícius, eu cheguei a alugar um apartamento aqui na cidade, e eu conto na palma da mão as vezes que eu dormi aqui na cidade, né? Porque minha filha tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, e a gente necessitava desse espaço, mas sempre quando chegava à noite eu voltava para a fazenda, porque é um ambiente que eu gosto e é onde sempre, horários vagos, também a gente gosta de estar lá. Falando nisso, conta pra gente alguma história engraçada ou curiosa que você tenha vivido? Pode ser, eu tenho uma coisa interessante, que quando eu cheguei para morar, depois que eu me formei e me casei, eu fui me estabelecer lá na propriedade, né? Sequer tinha uma casa, eu fiz uma casinha lá, minha esposa é de Mulungu, e começamos a residir lá, e lá na fazenda, no sítio Maciel de Cima, a gente criou um time, que foi o Sport, que é meu time de coração lá em Recife, e a gente criou o Sport lá do Maciel de Cima. E a gente rivalizava com o time do Maciel, que era o time do professor Raimundo. E era realmente 2 times fortes, 2 times bons, e Raimundo teve a ideia, talvez até por perder mais do que ganhar, de querer juntar os 2 times, já que são comunidades vizinhas, comunidades irmãs, né, Maciel e Maciel de Cima, para a gente fazer a união dos 2 times. O time de Raimundo, se eu não me engano, era o São Paulo do Maciel e o Sport do Maciel de Cima, da Fazenda São João. E eu disse, não tem problema nenhum, não há condição o time continuar sendo chamado de Sport, e o Sport do Maciel. Raimundo aceitou, a gente uniu o time, e realmente foi um time muito forte, né? E a gente, cá para nós, a gente ganhava muito mais do que perdia, né? Inclusive, no campeonato que teve municipal aqui pela prefeitura, nós ganhamos esse campeonato, né? Ganhamos até do time do Escrivão, e durante muito tempo, né,
a gente teve esse time, né? A união do Maciel com o Maciel de Cima, a gente conseguiu formar uma bela equipe. Eu jogava, o professor Raimundo jogava também, e durante muito tempo a gente teve uma equipe muito forte ali naquela redondeza. O pessoal gosta de perguntar, não, mas no Rio de Janeiro você torce para qual time? Flamengo, Vasco? Eu digo, eu torço pelo Sport. Em Recife, na Paraíba, no Rio, no estrangeiro, eu só tenho um time, eu torço pelo Sport, e isso é muito bom, sabe? Eu digo que isso é até um bairrismo, né? Eu tenho o bairrismo de morar na zona rural e defender muito as comunidades rurais, e tenho um bairrismo de ser nordestino e torcer para um time do Nordeste. Não, eu torço pelo Sport e só o Sport. Vereador Marcelo, do que você tem orgulho e do que você tem medo? Assim, eu me orgulho muito de ir para uma comunidade rural, como aconteceu recentemente lá em São José de Miranda, e um senhor lá me chamar e dizer, Marcelo, eu queria agradecer porque da classe política, isso não é demérito nenhum aos demais vereadores, mas eu queria agradecer porque eu só vejo falar de São José de Miranda você. Então isso para mim, apesar de para outros poder ser insignificante, eu levo muito isso em consideração, sabe? Porque eu sei da necessidade daquele povo. Você tem uma ideia, Vinícius? Na minha casa não tem água encanada, a água lá é de cisterna, assim como muitos daqui moram na zona rural, né? Então, as dificuldades de estrada, de água, né? Quando a pessoa vai plantar e não chove e a pessoa perde uma safra. Então, o que eles passam, eu passo também, né? Então, assim, o que me encoraja muito de permanecer aqui como vereador, que muitos dizem, Marcelo, você nem precisa estar aqui, não sei o quê. É isso, é poder dar voz a esse pessoal que está lá, talvez, de certa forma, abandonado, esquecido, e a gente poder trazer os problemas que eles têm na vida, trazer aqui para dar visibilidade, né? E o pessoal saber que lá, numa comunidade feita em São José de Miranda, feito em Catolé, feito lá no Coati, tem esse pessoal e que tem esses problemas e é que a gente precisa, de alguma forma, ajudar. Se você não fosse vereador, nem produtor rural, você acha que seria o que hoje em dia? Eu ia passar fome, porque eu não sei fazer mais nada, não. Eu acho que é muito bom, Vinícius, a gente fazer o que gosta, né? E o que tem vocação, né? Meu pai era médico, foi professor titular, falecido já há uns 5 anos, mas professor titular, uma influência grande, viajava muito e viajou o mundo todo dando palestra, e ele sempre queria, assim, ele não forçava, mas se eu fosse na área da medicina, eu tinha uma ajuda muito grande, né? Pelas portas que seriam abertas, né? Mas eu estou aqui por vocação, né? Como eu disse, não tem ninguém apontando um revólver, me forçando a nada, e a gente está muito satisfeito no que faz, não só na minha vida profissional como agrônomo, como produtor rural, mas também como parlamentar também, né? Por estar representando essa fatia, essa parcela da sociedade. Para finalizar, deixa pra gente a dica de um filme, um livro ou de um lugar para conhecer. Olha, a dica que eu dou é a importância. Eu disse nos meus primeiros discursos, Vinícius, que não estranhe a sociedade, quem mora aqui na cidade, quando eu estiver falando, por exemplo, de uma bueira numa estrada, numa comunidade rural, né? Porque aquela bueira muitas vezes impossibilita você que está com problema de saúde numa comunidade de vir para um hospital, para uma UPA. Então a importância singela de eu estar falando de um tema que muitas vezes é desconhecido pela cidade. Então o que eu desejo, a orientação que eu dou é que vocês andem pela zona rural, conheçam Guarabira, né? Não fique só aqui na cidade. E eu acho que quem sabe, conhecendo Guarabira, vocês podem até entender o meu posicionamento de estar maciçamente falando em problemas de comunidades rurais e talvez até deixando de lado assuntos inerentes da cidade, porque eu sei que tem muitos vereadores que já falam. A opinião que eu dou é que no final de semana, num feriado, dá uma voltinha pela zona rural, conheça as belezas que tem as comunidades rurais, as deficiências também, né? E quem sabe até vão me entender um pouco mais nesse meu trabalho como vereador. E a mensagem que eu deixo aqui é que quem nos está assistindo, que interaja mais, né? Que pesquise sobre o seu vereador. Importante você estar dando um voto com conhecimento de causa, né? Por que você está votando nesse vereador, né? Então, agradecer a oportunidade de me colocar sempre à disposição de vocês.
Hoje nós vamos conhecer mais um dos locais bem interessantes que compõem a Casa Osório de Aquino. Preparamos uma matéria especial sobre a Praça Severino Leonel da Silva. Essa é a Praça Severino Leonel da Silva, mais conhecida como Seu Bill, que recebe esse nome por conta de um senhor associado à venda de terrenos que frequentava a Câmara todos os dias sem faltar. Por isso a homenagem. Ela fica localizada aqui, na entrada da Casa Osório de Aquino, e serve de local para conversar e confraternizar, enquanto a sessão não começa. Nesta semana, no dia 15 de maio, nós comemoramos o Dia do Assistente Social aqui no Brasil. Coisa boa, dia 15 foi o dia do assistente social, o meu dia. O nosso dia dos assistentes sociais. É tanto que coloquei voto de aplauso para Jean, que é assistente social no Hospital Regional, Araceli, que é assistente social na Secretaria de Saúde do município. Também para Andréa, que faz um grande trabalho no Maria Moura com crianças com limitações. E foi o dia que eu digo que foi cheio de presentes. Foi o dia que o piso da enfermagem, Barroso, o STF, ele decretou que o piso era oficializado, só estava engalhado nele. E aí, dia 15, ele deu esse presente à enfermagem, que foi dia 12, o dia do enfermeiro. Dia 15 também foi sancionada a lei pelo prefeito Marcos Diogo, aquele artigo 17 que votamos aqui nessa casa para os trabalhadores do SUAS. Então, hoje, eu só tenho a comemorar, não só o dia do assistente social, mas o dia 12, o dia da enfermagem, o dia também dos trabalhadores do SUAS, que foi uma grande conquista a lei. E esse foi o Fora da Pauta dessa semana. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e rever os nossos programas anteriores através do nosso canal do YouTube ou em transmissão pelo site da TV Câmara. Nos vemos na próxima sexta, a partir das 18 horas. Até lá!